Hoje eu vou responder a um questionamento de uma senhora chamada Dona Rosinha, onde ela assistiu a um questionamento maroto do senhor doutor Rodrigo Silva, arqueólogo da Organização Adventista do Sétimo Dia. E a Dona Rosinha diz assim: pastor, o Rodrigo Silva, o cara dos ETs, e ela deve estar dizendo isso porque ele disse que existe uma árvore da vida em cada sistema solar. Primeiro ele disse, na verdade, que em cada planeta do sistema solar havia uma árvore da vida. Depois ele disse que em sistemas solares habitados haveriam ETs e árvores da vida e mais. Cada sistema solar desses, nós teríamos civilizações não caídas e a única entre as civilizações que caiu foi a nossa. Os demais Adões não teriam caído. Isso não é só o Rodrigo Silva que fala, Ellen White falou, e está no credo adventista do sétimo dia. Então continua aqui o questionamento da Dona Rosinha. Pastor, o Rodrigo Silva, o cara dos ETs, disse que ele guarda o sábado do mesmo jeito que os demais cristãos não aceitam se curvar diante de imagens de escultura para adorá-las. Guardar sábado e guardar-se da idolatria é a mesma coisa? Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Deus te abençoe. Gente, então está aqui. A Dona Rosinha deve ter assistido o Rodrigo Silva respondendo a um questionamento do porquê ele guarda o sábado. Então ele disse, olha, eu guardo o sábado do mesmo jeito que os demais cristãos evangélicos, por exemplo, não cometem idolatria. Por que é falacioso o argumento e maroto o argumento do senhor Rodrigo Silva? Olha, vou te dar um exemplo. Vai lá para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, versículo 5. Mateus 12, 5. Diz assim, Jesus Cristo falando: ou não leste na lei que aos sábados, aqui sábado, sétimo dia, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Por que os sacerdotes violavam o sábado? Porque eles cortavam lenha, carregavam lenha, queimavam lenha. Então, dentro do templo, no ato litúrgico, eles quebravam, violavam o sábado. Jesus está mostrando isso para eles. Depois ele vai citar um caso de Davi, depois ele vai citar outras analogias mostrando que não há um enrijecimento absoluto sobre esse dia. E aí ele vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Mas eu não vou entrar aqui nesses méritos. Eu quero mostrar para você por que o sábado não é igual ao pecado de idolatria. Simples. Você leu aqui Mateus 12, 5. Aí, quando você estiver diante de um adventista, você pergunta para ele, olha, dentro do santuário, o sacerdote violava o sábado e ficava sem culpa. Aí você pergunta, ele podia violar o primeiro mandamento, não ter outros deuses, ou melhor, ter outros deuses e ficar sem culpa? Ele poderia violar o segundo mandamento, fazer imagens e ficar sem culpa? Ele poderia violar o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão e ficar sem culpa? Ele poderia, dentro do templo, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, roubar, dar falso testemunho, cobiçar e ficar sem culpa? O único mandamento aqui que poderia ser quebrado dos 10 dentro do santuário e a pessoa ficar sem culpa é o sábado. O que isso está mostrando, gente? Eu queria que você pensasse. O que isso está mostrando? Ora, isso está mostrando que o sábado era uma liturgia cerimonialista que foi cravada na cruz, como está em Colossenses 2, de 14 até o 17, que ali inclusive está o sábado, sétimo dia. Então, todas essas leis de ordenanças e regras foram cravadas na cruz. E isso, tanto os protestantes quanto os adventistas concordam. Tudo que era cerimonialista, ritualístico, judaico, foi cravado na cruz. E o que é moral e eterno permanece na dispensação da graça. Então, quando você analisa o Novo Testamento, você vai ver que o único mandamento que não é ratificado é justamente o sábado.
tá aí, eu estou colocando a tabela para você. Dos 10 mandamentos, o único que não é ratificado no Novo Testamento é justamente o 4º mandamento. Inclusive tem um vídeo muito icônico, onde o pastor César Cavalcante pergunta ao pastor Ezequiel, da Adventista do Sétimo Dia, e diz: Ezequiel, mostre-me um versículo no Novo Testamento que mande um cristão guardar o sábado. Ele folha a Bíblia, vai daqui, vai dali, e não acha. Ele lê outros textos que não tem nada a ver com o contexto. Por quê? Porque não existe um único mandamento no Novo Testamento mandando que se guarde o dia de sábado. O sábado faz parte do cerimonial que foi abolido e cravado na cruz. Tanto é verdade isso que quando você pega João capítulo 7, verso 22 e 23, ali fala da circuncisão do menino recém-nascido. E a circuncisão, quando caía no sábado, o pai e a mãe podiam quebrar o sábado para levar o menino para circuncidar. Ora, o que isso está mostrando? Que a circuncisão, que como está lá em Gálatas, foi abolida em Cristo Jesus, era superior à guarda sabática. Logo, o sábado não tem mais vigência para quem está na dispensação do Novo Testamento. Claro, gente, eu não estou dizendo aqui que ele não tem significado para o judeu mesmo, judeu de sangue, judeu de cultura, de povo, de raça, de nação. É só você pegar Deuteronômio 5,15. Lá fala para se lembrar do sábado porque foi escravo na terra do Egito. Inclusive o lembrar-te não é para lembrar do 7º dia da criação. Não tem nada a ver com o sábado semanal. Aquele 7º dia lá foi o de Deus, não o nosso. E foi aquele foi consagrado naquele tempo, quando Deus cessou as suas obras. Tá certo? Agora, esse sábado, 7º dia, foi dado, esse ritual de descanso, foi dado para o povo judeu quando foi tirado do Egito, porque lá eles não tinham nenhum, digamos assim, feriado. Eles eram serventes do faraó. Então eles trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, e não tinha nada de feriado. Tá certo? Só depois que eles saíram de lá, então foi dado esse dia, porque agora eles poderiam cultuar a Deus e não mais tinham que trabalhar todos os dias de sol a sol. Então, olha que interessante. Tanto que lá em Êxodo 31, 16 e 17, está escrito: guardará, pois, o sábado, você e teus filhos, os filhos de Israel. Então, o sábado é dado para os filhos de Israel. Então, mesmo hoje um cristão, sendo ele de linhagem hebraica, tem um histórico familiar, vamos imaginar, e ele quer celebrar a Deus no sábado, agradecer, porque um dia Deus, lá no passado, livrou o seu povo da escravidão. Isso faz sentido? Faz sentido para ele. Para nós, gentios e Igreja de Jesus, zero de sentido. Outra coisa, mesmo o judeu convertido que queira celebrar a Deus pelo milagre que foi feito ao seu povo no sábado, ele não pode colocar isso como salvação eterna ou como meio de salvação, como ensinou Ellen G. White. A guarda do sábado importa em salvação eterna. Então não faz sentido. Voltando para a pergunta marota do senhor Rodrigo Silva, o seu questionamento maroto, é óbvio que quebrar o sábado é uma coisa que nós temos direito neotestamentário, como gentios. E mesmo o judeu, ele não é obrigado. Ele pode celebrar como memorial, mas não como obrigatoriedade hoje na graça. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, idolatria não é um ato cerimonial. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 10, Paulo deixa claro o capítulo todo, ele fala do problema da idolatria. Ele fala que quem sacrifica aos ídolos, sacrifica a demônios. Que quem se curva a ídolos, se curva a espíritos malignos. Então, o Novo Testamento, de forma nenhuma, vai dizer que a idolatria está no mesmo nível da quebra da guarda sabática. Ainda mais para a igreja, como eu e você, que não temos nada a ver com a história pessoal do povo judeu. Eles são exemplo para nós, mas nós não somos raízes dessa história. Eles, quem é de sangue, nós não. Tá certo? Por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 32 vale para os paulistas. Não tem nada a ver com os mineiros, com os cariocas, por exemplo.
Então é mais ou menos isso, um sábado cerimonial para o judeu em nível de povo, aí tudo bem. Mas isso que os adventistas querem fazer, de jeito nenhum. O sábado faz parte do cerimonial que não tem nada a ver com a igreja. O Rodrigo Silva sabe disso. Ele entende isso. Porque ele acredita que a lei cerimonialística também foi cravada na cruz. Agora, ele só discorda da gente da questão do sábado, que o sábado, na concepção do sétimo dia, dos adventistas do sétimo dia, ele ainda estaria em vigência, e não está. Não existe mandamento neotestamentário para se guardar o sábado. Então, gente, voltando aqui para a questão, colocada aqui pela nossa amiga, dona Rosinha, guardar sábado e guardar-se da idolatria não é a mesma coisa. Porque eu posso quebrar o sábado e ficar sem pecado algum. Mas eu não posso quebrar a questão de honrar a Deus acima de todas as coisas se eu adorar outra coisa, e não é só objeto, não é só santo. Se eu botar o dinheiro, alguém, no lugar de Deus, isso é idolatria, e isso ainda está valendo para a igreja. Inclusive, se você pegar 1 Coríntios 9, 21 e Gálatas capítulo 6, verso 2, deixa claro, tanto em Coríntios quanto em Gálatas, que existe a lei de Cristo, que a igreja está sob a lei de Cristo, não mais sob a lei do Velho Testamento. Só para você entender isso, para eu terminar aqui o vídeo, para não ficar muito longo, imagine a Constituição de 64 e de 88. Vou dar um exemplo. Tem um artigo que fala da isenção de impostos para prédios religiosos. IPTU não paga imposto. Só que lá na Constituição de 64, se não me falha a memória, era o artigo 40. E na Constituição de 88 é o artigo 70. Então foi ratificado na Constituição de 88. O artigo lá da 64. Só que se você chegar diante do juiz e citar o artigo da de 64, não vai ter validade, porque a Constituição que está valendo hoje é a de 88, mesmo sendo idêntico. Então, só vai ter validade o que foi ratificado em 88. O Novo Testamento, ele está, obviamente, edificado sobre o Velho Testamento. Então, tem coisas que nós pegamos de lá para cá. Agora, o que vale para a Igreja de Jesus é o que está ratificado no Novo Testamento e testificado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Tirou isso, não tem nada a ver com a igreja. Nós temos uma nova Constituição, nós temos uma nova lei. É só você ler Hebreus capítulo 7, versículo 12. Nós estamos debaixo de uma nova lei. Por quê? Porque mudou o sacerdote, mudou o sacerdócio. O sacerdócio da lei de Moisés é o arônico. O sacerdócio da lei de Cristo é o de Melquisedeque. Perceba? Então, quem mudou a lei neste aspecto foi o próprio Deus, não foi o anticristo, como querem os adventistas, o Papa, nada disso. Constantino, de jeito nenhum. E outra coisa, gente, aqui fica uma nota. Seja domingo ou sábado, se você guarda dias religiosamente e ainda mais como obrigatoriedade, eu cito para você, seja guardador do domingo, porque tem, né, muitos reformados têm essa visão, e adventistas, Gálatas 4, 10 e 11, guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que tenha trabalhado em vão para convosco. Gálatas 5, 4, da graça decaístes, vocês que querem se justificar pelas obras da lei. Então, se você guardar domingo, como o judeu guarda sábado, e ainda colocar esse dia como dia de guarda obrigatório, compromisso para a salvação, se não guardar tal coisa, não vai para o céu? Opa! Sem sábado não tem salvação. Sem domingo não tem salvação. Opa! Cuidado aí. Isso aí é pelagianismo, isso aí é espiritismo, isso aí é salvação pelas obras. É o que Paulo está dizendo em Gálatas 4. E se você quer se justificar por guarda de um dia, da graça você caiu. Tá bom? Então fique atento aí, não deixe o Rodrigo Silva e o diabo te enganar. Porque eles estão aí para engodar as pessoas. Tá bom, gente?